Boa tarde para todos. Como é que vocês estão? Como passaram o final de semana? Espero que todos tenham se divertido, brincado, né? Descansado também, que é importante, tá? Vamos lá para a nossa correção da aula de hoje. Vou logo informar aqui nessa correção que a gente em abril, a gente vai ter aí as nossas avaliações, tá certo? Então, a Pro depois vai disponibilizar lá no grupo de vocês o link novamente com aquele site onde a Pro coloca todas as nossas atividades, todas as nossas correções. Então, para quem tiver interesse em acessar, tiver com alguma dúvida de alguma atividade, que já perdeu a correção, por exemplo, vai poder assistir as correções novamente, ou então ter acesso até o material da correção, tá certo? Então, já deixo aí essa informação. Possivelmente as nossas atividades serão possivelmente na semana do dia 5, que começa com a data do dia 5, mas aí eu vou confirmar e vou publicar também tanto os conteúdos quanto as datas certinho, ok? Vamos iniciar aí a correção, então, com a atividade de educação ambiental, que novamente a gente está falando aí sobre reciclagem, sobre a importância do lixo, sobre a importância da reciclagem e reutilização desses materiais. Então, aí a gente viu, né, esses 4 tipos de lixos, onde o ideal seria a gente fazer esse descarte dos materiais com esse tipo de separação. Lembrando que, pelo menos no caso dos vidros, tá? Que não tá aqui, mas só a Pro já colocando aí. Quando a gente descartar vidro, é importante que a gente descarte em uma caixa, onde coloque, se possível, colocar a informação de que refere-se a um vidro, pois quem trabalha aí nessa linha de frente da questão do lixo, né, eles podem acabar se cortando. Então, a gente precisa ter esse cuidado e pensar no próximo quando a gente for fazer o descarte do lixo. Então, quando forem descartar vidros, por favor, coloquem em caixas, tá certo? Pode ser caixa de leite ou uma caixa maior, não tem problema. Contanto que vede aí para que eles não tenham a possibilidade de se cortar. Então, vamos lá. Na primeira perguntou que é lixo orgânico, a gente viu aí no texto, que são restos de alimentos, folhas e frutos. Elas também podem ser reutilizadas para colocarem aí como adubo em plantas. Então, para quem tem plantas já é uma dica. Ao invés de descartar esse lixo orgânico, pode fazer adubo. Na segunda questão, tem aí quais os tipos de lixo oferecem perigo à saúde das pessoas. Então, lixo de indústrias, né, de fábricas, podem oferecer algum tipo de risco. Os lixos que ficam em vias públicas e os lixos hospitalares. Os lixos domésticos, tá? Eles não oferecem risco à nossa saúde, porque grande parte deles são lixos orgânicos ou de material como papelão, plástico. Então, não é um tipo de lixo que oferece perigo. Vamos lá para o terceiro. Com o aumento do consumo de produtos, a quantidade de lixo também tem aumentado, exatamente. Na letra B, boa parte do lixo que jogamos fora pode ser reaproveitado ou reutilizado. Exatamente, como a gente já viu aí em outras atividades. Lixos como plástico, né? A depender do tipo de plástico, vasilhas, por exemplo, a gente pode estar reutilizando algum tipo de vasilha para que a gente não produza tanto lixo assim. Então, o quarto, o que você pode fazer para contribuir com a redução do lixo, que foi que a Pro acabou de falar, né? A gente pode reaproveitar alguns lixos que a gente teria, né, que descartar, a gente pode reaproveitar e também reduzir a quantidade de lixo. Então, a gente pode estar repensando aí o tempo todo, né, nesses tipos de atitudes, como a Pro já deixou dica no início do vídeo, que é a questão dos lixos orgânicos, por exemplo, a gente pode estar fazendo adubo, tá? Vamos lá para a correção de português. Em português, a gente está vendo aí sobre a variedade linguística, que seriam, então, o tipo de texto formal ou informal, que a gente fala ou escreve. Então, no texto que a gente viu na página anterior, foi um texto que utilizou bastante sobre gírias. A gente viu, então, para comer, tô com uma fome, um mingau não tá mais dormindo, então tá, pra, tô. São palavras, então, que a gente
percebe que são gírias, são reduções de palavras que a gente costuma utilizar na nossa comunicação informal, mas que ela na prática ou em alguns textos formais a gente não pode utilizar, ok? Inclusive, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando está fazendo utilização e correção das nossas atividades. A gente não pode estar colocando VC, por exemplo, né, que a gente costuma utilizar o VC, que é o você, no nosso dia a dia, conversando com as pessoas nas redes sociais, mas quando a gente vai passar para a parte formal, nesse caso, por exemplo, das atividades de português, a gente não pode estar utilizando essas gírias. Aí no 6 fala, as expressões destacadas empregadas por Greg são gírias. Converse com outros colegas, que aí vocês conversaram com os familiares de vocês, e reescreva o significado dessas palavras. Então, no meu pé, o que significa quando a gente fala, fulano de tal tá no meu pé? A gente está querendo dizer o quê? Que está insistindo, né? Está forçando, está fazendo com que você faça alguma coisa, né, que ele deseja. Então, sacou. O que é sacar? Quando eu falo assim, eu não costumo falar, né? Mas alguém fala para você, você sacou aquilo que fulano te falou. Então, a gente está querendo dizer o quê? Que a pessoa entendeu, compreendeu aquela determinada história, entendeu a lógica daquela situação. No 7º, você acha que o efeito do texto seria o mesmo se Greg usasse a frase sem gírias? Seria a mesma coisa? Possivelmente não, pois a gíria ela faz parte do cotidiano dos jovens e tem uso mais espontâneo e informal. Um diário sem a linguagem formal que inclui a gíria perderia a espontaneidade. Então, na questão do efeito que o texto traz quando a gente percebe o uso de gírias, não é o mesmo que o texto formal. Então, ele vai perder o efeito, ele vai ter uma outra entonação, tá certo? Aí tem um explicando, gírias são palavras de expressões mais populares e informais, geralmente empregadas por determinados grupos sociais, ok? Ou então, como a Pro já falou, em redes sociais também, né? A gente usa muito no WhatsApp, nas nossas conversas com os nossos familiares, a gente usa bastante gírias. Vamos lá. Aí na atividade de geografia, tá falando novamente sobre mapa, né? Aí, inicialmente, trouxe um texto sobre as formas que ocorreu a comunicação para se apresentar à turma. Então, quais foram as formas como essa pessoa se comunicou? Foram, então, fotógrafos, mapas, desenhos da língua, de sinais e gestos. Foram, então, a forma de comunicação utilizada. Aí no 2, observe os mapas que Álvaro mostrou aos colegas. Ele mostra no município de Elias Fausto, no estado de São Paulo. A gente, então, aqui tem o mapa do Brasil, tá? A gente tem aqui a nossa costa brasileira banhada pelo oceano. E a gente, nesse quadradinho em vermelho, está mostrando esse mapa daqui, que é o mapa de qual estado? Estado de São Paulo. Nós estamos aqui no Ceará, e aqui tem, então, o estado de São Paulo, ok? E no estado de São Paulo tem diversos municípios, milhares de municípios. Cada quadradinho desse que a gente está vendo aqui, ó, é um município. Entre esses municípios, tem qual aqui em vermelho? Município de Elias Fausto. Então, na legenda, a gente sempre vai ter a descrição do que importa a gente ver nesse mapa, ok? Então, a gente tem em vermelho o município de Elias Fausto, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele faz divisa com quais estados? A gente tem aqui Minas Gerais, tem Rio de Janeiro, tem Paraná, tem Mato Grosso do Sul, ok? E ele, então, ocorre a divisão de limites de estado. Então, a gente tem uma linha preta, um pouco mais escura do que a linha da divisão dos municípios. Então, essa linha aqui, ó, ele está dividindo o estado, ok? Então, ele faz a divisão do estado com Minas Gerais, São Paulo com Minas Gerais, por exemplo. A gente tem essa linha aqui, que é o que estabelece o limite. E já as linhas aqui bem minúsculas, tá? A linha um pouco menos escura é a linha que estabelece o limite de município. Então, a gente tem aqui o Elias Fausto
E para dividir ele de outros municípios, a gente tem essa linha escura, também, só que um pouco mais clara do que essa daqui, que limita um estado de outro. A gente tem aqui também a rosa dos ventos, que estabelece o que está no norte, o que está mais para o sul, leste e oeste. E aqui tem a representação do Oceano Atlântico. Aí vamos lá, então. Quais os estados fazem limite com o estado em que Álvaro vive e quais os municípios fazem limite com o município dele? Então, ele, Álvaro, está em qual estado? São Paulo, ok? Então, se a gente voltar aqui, a gente sabe que Elias Fausto é um município que faz parte de São Paulo. O estado de São Paulo faz divisa com o limite, tá? Com qual outros estados? O Pro já falou, mas vamos lá ver na atividade que já está respondida. A gente faz, então, divisa. São Paulo faz divisa, então, com Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, que foi o mesmo que a Pro falou. Já o município de Elias Fausto, quando a gente olha aqui nesse mapa, ele faz divisa com qual estado, com quais municípios, desculpa? Indaiatuba, Montemor, Capivari, Porto Feliz, Itu, inclusive já até conheci essa cidade, Itu, e Salto, ok? Então, ele faz divisa com esses municípios, ok? Então, ele tem aqui, ó, essa linha que faz, então, o limite entre esses municípios, ok? Elias Fausto é todo esse município em amarelo. Aqui na legenda, a gente vai ver que tem algo explicando o que é esse rosa, o que é a área urbana de Elias Fausto. Então, a gente tem, então, aqui Elias Fausto, ok? Esse município, e tem a área urbana. Por exemplo, a gente está aqui em Juazeiro do Norte, supondo, tá? Que ao invés de Elias Fausto, a gente está aqui escrito Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é toda composta pelo centro da cidade? Não. Ela tem outros bairros, ela tem outros locais. Então, em rosa, aqui apenas seria a área urbana, o centro de Juazeiro do Norte. E isso tudo aqui seria, então, Juazeiro do Norte, ok? Lembrando também que Juazeiro do Norte tem outros locais que não são urbanos, então por isso que ele representou aqui apenas essa parte onde é a área urbana. Então, aqui estão os municípios que estão ao redor de Elias Fausto. Compare os dois mapas e responda o que foi destacado em cada um, como foi feito os destaques nessa representação. No mapa da página ao lado, toda a área do município Elias Fausto foi destacada na cor vermelha. No mapa desta página, a área urbana do município foi destacada com a cor rosa. Lembrando que a gente tem essa questão da área urbana e da área rural, que a gente já viu em outra atividade, pois, principalmente quando a gente fala em cidade do interior, a gente vai ver que a cidade do interior tem mais características rurais do que urbana, ok? Em qual dos mapas a área representada é maior? Como você chegou a essa conclusão? A gente vai ver que no mapa de São Paulo existem limites estaduais e municipais. Ao comparar os dois mapas, conclui-se então que a área em que Elias Fausto está contida na área do estado de São Paulo. Então, Elias Fausto, ele pertence ao estado de São Paulo, ok? Então, essa daqui é só uma questão de vocês conversarem, terem um pouco mais de compreensão. Espero que tenham gostado da aula de hoje. É importante que vocês tenham bastante atenção. Sempre assistam as videoaulas, pois vocês irão tirar bastante dúvidas das atividades quando vocês assistem essa correção. Tá certo? Um beijo para todos. Tchau, tchau.